Boa noite, gente. Bom, eu vou começar a gravação. Estava aguardando uns 10 minutos aí para ver se mais alguém ia entrar. Na aula de hoje, como eu prometi, a gente vai resolver as outras questões do arquivo que eu enviei. E eu espero que vocês tenham feito. Na última aula eu fiz 2 exercícios. Agora vamos resolver alguns outros do conteúdo de energia mecânica antes da gente passar para o próximo tópico. Eu vou abrir aqui o arquivo. O arquivo é esse aqui. Nós fizemos a questão 1 da FUVEST e a 2 do Mackenzie. Agora vamos resolver essa 3 aqui, que é da IA. Para lembrar, nós falamos sobre energia mecânica, nós falamos sobre energia potencial gravitacional, energia potencial elástica e energia cinética. Vamos lá. A questão número 3 diz assim: 4 molas ideais A, B, C e D, com constantes elásticas respectivamente. K, 20 N por metro, KB, 40, KC, 2.000 e KD, 4.000. Elas estão presas separadamente ao teto de um laboratório por uma de suas extremidades. Dentre as 4 molas, determine aquela que, ao ser colocada um corpo de massa igual a 40 kg na sua extremidade livre, sofre uma deformação de aproximadamente 20 centímetros. Considere o módulo da aceleração da gravidade no local igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que as molas obedecem à lei de Hooke. Então, vamos lá. Primeira coisa, antes de começar a resolver o exercício, ver todas as informações que são importantes para eu começar a pensar numa solução. Aqui, ele quer saber, ele deu todas as informações, que são 4 molas, ele deu a constante de cada uma, disse as condições em que elas estão, e aí ele quer que você determine o quê? Aquela que, ao ser colocado um corpo de massa igual a 40 kg na sua extremidade livre, sofre uma deformação de 20 centímetros. Então, ele quer saber qual dessas molas que, quando tiver um corpo de 40 kg na sua extremidade, ela vai ter essa deformação. Mandou considerar G igual a 10 e que as molas obedecem à lei de Hooke. Então, vamos lá. Aqui no parte. Vou tentar fazer um desenho para a gente conseguir visualizar essas molas aqui. Imagina que essa mola aqui está muito bonita. Agora, vamos lá. Nesse caso, a gente precisa lembrar, elas estão presas no teto e que elas têm uma deformação normal. Uma deformação, ela está no estado normal. E aí, de repente, eu venho aqui e coloco um corpo de massa M
E aí o exercício já me disse que o M é igual a 40 quilogramas. É o valor da massa lá. Só que nós temos 3 molas diferentes, cada uma um coeficiente de deformação diferente. Que são esses definidos aqui. Aí ele quer saber se, quando eu colocar esse corpo aqui, qual daquelas 3 molas eu vou ter Vou fazer um desenho para a gente poder conseguir enxergar. Aí eu tenho meu bloquinho aqui. Antes eu tinha essa altura aqui, mais ou menos, né? Que era o L inicial, o L0 aqui. E agora ele teve essa deformação depois que eu coloquei esse corpo. E essa aqui tem que ser de 0,2 metros ou 20 centímetros. Então, vamos lá. Conforme a lei de Hooke, ele vai me dizer que a força elástica, que é a que está atuando aí nessa mola, a força elástica, vou colocar aqui, a força elástica vai ser igual a K, que é coeficiente, né? Vezes ΔX, que é a variação lá. Mas antes disso, eu preciso entender quais são as forças que estão agindo aqui nessa mola. Então, se eu tenho G, ele mandou considerar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, é uma força que está agindo nessa direção. Do mesmo jeito que, então, nós teremos a força peso, que vai ser a massa vezes a gravidade. Então, o peso vai ser igual à massa que ele me informou, que é de 40 quilogramas, vezes a gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a força peso que está agindo aqui nesse bloco vai ser de 400 newtons. Por que eu coloco as unidades? Na maioria dos exercícios, isso vai ajudar a gente a lembrar e entender como é o resultado, né? O porquê que é Newton. Qual é a unidade de Newton? É quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então, eu já sei qual é a força-peso, eu sei a massa do objeto e a deformação. Nesse caso, a força elástica que está agindo nessa mola a força elástica vai ser igual à força-peso. Porque nesse momento, o objeto ele está em equilíbrio.
Então, se eles estão em equilíbrio, as duas forças estão compensando uma outra, que pode dizer assim. Então, a força elástica está no sentido, a força peso está no outro. Então, eu posso dizer que uma é igual à outra. Então, se a força elástica é igual à força peso, e eu já sei que o peso que está agindo nessa mola é de 400 newtons, eu vou substituir aqui, ó, força elástica 400 newtons é igual a K vezes o ΔX, que é o que eu quero descobrir. Desculpa, que é o que ele informou. Eu tenho que descobrir qual é a constante dentre aquelas que foram mencionadas, vai ter essa deformação. Então, eu vou colocar a deformação aqui, ó, 0,2 metros. Passando esse carinha aqui que está multiplicando para o outro lado, dividindo, eu fico com 400 dividido por 0,2 é igual a K. Ah, Taimara, mas aí eu vou ficar perdido. Como é que eu vou fazer agora essa divisão se eu sempre me confundo? Calma. Vamos lembrar lá daqueles passos da matemática, anotação científica. Tranquilo. 400 é a mesma coisa que 4 vezes 10 ao quadrado. Então, 4 mais 2 zeros. E o 0,2 é 2 vezes 10 a elevado a menos 1. Negativo, zero na frente, vamos seguir a vida. É igual a K. E agora? Eu consigo resolver. Estão na mesma base, então 4 vezes 10 ao quadrado, dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 1. O K vai ser igual a 2. 4 dividido por 2, 2. E o 10 ao quadrado aqui, esse 10 elevado a menos 1 vai subir aqui. Não, deixa eu desfazer, porque vai dar ruim nessa, se a pessoa guardar. Vai subir aqui, ó. 10 elevado a 1. Ele troca o sinal, né? E aí, 10 ao quadrado vezes 10 elevado a 1 é 10 ao cubo. 2 vezes 10 ao cubo. Isso aqui vai ser igual a isso aí. 2 com 3 zeros. 2.000. Qual é a mola que tem esse coeficiente aqui? É a mola C. C de casa. Então, esse é meu gabarito. Show? Espero que vocês tenham entendido. Se alguém tiver dúvida, manda mensagem lá. Manda mensagem que a gente resolve isso depois, porque não dá para ficar com a dúvida. Agora a gente vai... Deixa eu ver se ficou tudo certo aqui, tá? Agora nós vamos para a questão número 4, e da IAN 2019. Ela me diz que um garoto em repouso no alto de um tobogã desliza por um desnível de 5 metros. Desconsiderando qualquer tipo de atrito, isso é importante, desprezando qualquer tipo de atrito, possibilidade de rolamento, e considerando G igual a 10 metros por 5 ao quadrado, assinale a opção que apresenta a velocidade em metros por segundo com que o garoto chegará ao final. Vamos lá aos dados importantes que eu tenho que manter aqui. É o G
Ele me disse também sobre o desnível, que seria a altura, né, desse tobogã. Ele quer a opção que apresenta velocidade em metros por segundo, com que o garoto chegará. Vamos lá. Primeira coisa, vamos lembrar do conceito de energia mecânica. Energia mecânica. O que a gente chegou a comentar para fazer a gente lembrar? Mecânica, movimento, o somatório da energia cinética, que é aquela energia que tem relação diretamente com a velocidade, mais uma energia potencial. Ok? Então, vamos lá. Ele me disse também que G, vou anotar aqui, para eu não esquecer de usar. Ele me disse o valor de G. E aqui, nesse caso, eu vou tentar fazer o desenho para ver se a gente consegue visualizar. A gente tem um tobogã aqui. E o desnível dele para o chão, vou colocar o chão de verdinho aqui, de graminha, porque senão a pessoa, quando passar por esse tobogã aqui, vai se machucar. A altura dele que é o desnível, né? É de 5 metros. 5 metros. Nesse caso, ele tem uma determinada altura, então eu vou ter relação com a massa daquele corpo, com a gravidade que está agindo nele, e ele vai ter uma velocidade a descer. Então, ele vai ter também uma energia cinética. De acordo com esse exercício, conforme ele mencionou aqui, ó, desconsiderando qualquer tipo de atrito. Então, eu já posso ter certeza que não tem nenhuma força dissipativa, nada que vá atrapalhar, nesse caso, o movimento de acontecer. Então, eu posso dizer que a energia cinética do garotinho que vai descer aqui é igual à energia potencial gravitacional. Porque a energia que vai ter relação com o movimento vai ser igual à energia que tem relação com a altura. Então, se é conservativa, a energia vai se manter. E aí, a energia cinética, eu vou me lembrar da fórmula, mas vou lembrar assim de uma hora para outra? Não. É só olhar as informações que eu tenho. Se eu tenho energia cinética, então eu vou ter a massa, vou ter a velocidade, a potencial, já falou da gravidade e da altura, então eu vou colocar energia cinética, meio de mv ao quadrado. Vai ser igual à energia potencial, que é mg h. E agora, Taimara, nesse caso, eu vou poder desprezar o valor da massa, porque ela é igual dos dois lados, certo? Esse 2 aqui, que está dividindo, eu posso passar para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ficar que v ao quadrado é igual a g vezes h vezes 2. Então, a velocidade quadrada da velocidade vai ser igual o g que ele me informou já, que é 10 vezes a altura, o desnível, né? Aqui, ó, 5
vezes 2. E aí isso vai ser igual a V ao quadrado, igual a 10 vezes 5, 50. 10 vezes 5, 50. 50 vezes 2, 100. Então, V é igual a raiz de 100. A velocidade vai ser igual a 10 metros por segundo. Aí, então, a velocidade em metros por segundo com que o garoto chegará ao final é de A de abençoado. É isso. A número 5 eu coloquei aqui, mas era de uma outra lista de exercícios que eu fiz, e ela fala sobre potência, sobre rendimento, então eu não vou fazer ela. Mas se vocês quiserem, eu posso colocar o gabarito depois lá para vocês olharem. Vamos partir para número 6, que é da UERJ. Essa questão é muito bonita. Agora é a questão número 6. Vamos lá. Numa partida de futebol, o goleiro bate o tiro de meta e a bola de massa, 0,5 kg. Já vou pegar aqui a massa da bola. Sai do solo com velocidade de módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Sai do solo. Então, a velocidade inicial dela é essa, conforme mostra a figura. Figurinha aqui. Conforme mostra a figura. No ponto P, a 2 metros do solo, um jogador da defesa adversária cabeceia a bola, considerando G, gravidade lá, 10 metros por segundo ao quadrado, a energia cinética da bola no ponto P vale em joules. Ele quer saber a energia cinética da bola a essa altura aqui. Vamos por partes. Bora lá. No instante do chute, a gente tem energia cinética total, que é aquela energia que a bola saiu do solo. Então, a energia cinética desculpa, energia mecânica total vai ser igual ao valor da energia cinética, né? Porque aqui eu estou falando só de um corpo com relação à sua velocidade, lá no começo. Considerando a massa que ele informou, que é igual a 0,5 kg. 0,5 kg. E a velocidade no início, lá, foi igual a 10 metros, por segundo, a energia mecânica total, energia cinética, né? É igual a M, 0,5, vezes V,
ao quadrado sobre o 2. E isso é igual a 25 joules. Esse aqui é o valor da energia mecânica total lá do início, quando a bola saiu. Eu vou colocar aqui, ó. E de início. Agora, no caso 2, que é quando a bola chega no ponto P. Que é a altura daquele jogador lá, 2 metros. Quando a bola chega no ponto P, agora eu vou considerar a energia mecânica. A energia mecânica total do início, né? Agora é igual a energia cinética mais a energia potencial. Ele quer saber a energia cinética da bola nesse ponto. Então, essa energia cinética que eu tenho que descobrir. Eu já sei que a energia mecânica total, né, lá desse começo foi de 25 joules. De 25 joules. Isso vai ser igual à energia cinética que eu quero descobrir, que é nesse ponto P, né? Mais a energia potencial gravitacional, porque agora aquele corpo de massa que estava interagindo, que tinha relação apenas com a velocidade, agora ele tem relação com a altura. Se tem relação com a altura, eu tenho que considerar a gravidade. Então, isso aqui vai ser mg mgh. E aí, 25 joules é igual à energia cinética, né, desse segundo momento, mais a massa, que é de 0,5, vezes a gravidade que ele me formou, né, que é 10, vezes a altura, com 2 metros. Isso aqui, 25, é igual a energia cinética mais 0,5 vezes 10 vezes 2. 0,5 vezes 10 é igual a 5, né? Vezes 2. E agora? 25 menos 10. Mudou de lado, troca o sinal. É igual a energia cinética. Então, logo a energia cinética vai ser igual a 25 menos 10. 15 o quê? Newtons? Metros? Não, estou falando de energia. No SI, energia é sempre em joules. Gabarito, letra D de Deus. Então, a energia cinética da bola nesse ponto P vai ser de 15 joules. É isso, galera. Não é um exercício muito difícil. Não era um exercício muito complicado, a gente só precisa focar nas informações que são passadas para gente, através do
as informações que são passadas para a gente através do sumário, através do exercício, né, em si, e seguir. Não é nenhum monstro de 7 cabeças, esse conteúdo é tranquilo. Agora, nesse finalzinho, eu quero falar um pouco sobre impulso. Para alguns já é um assunto que é comum, mas vale a pena sempre lembrar, né? Então, impulso, eu costumo dizer que na física não é nada super inventado. As coisas são óbvias, são claras, e aquilo que não são, a gente faz de tudo para trazer de uma forma melhor. Impulso é tudo aquilo que eu preciso de uma força que seja aplicada num pequeno intervalo de tempo. Por exemplo, imagina para quem gosta de skate. Quando alguém fala assim, vai lá, pega impulso, dá impulso. Para quem é de fora, para quem não entende, pode ser que não seja tão óbvio assim. Então, qual vai ser a ação desse skatista? Vai ser se posicionar de uma forma que ele mantenha o equilíbrio em cima do skate e geralmente com o outro pé ele vai fazer uma força, ele vai aplicar uma força sobre o solo que durante um tempo e aí depois quando ele tirar o pé vai ser impulsionado para frente ou para trás, né? E aí no caso quando a gente lembra, eu tenho que dar uma guinada na minha vida, vou ter que dar um impulso, significa que você vai fazer uma força durante aquele tempo para que você seja lançado à frente ou acima, né? Para quem gosta de dança, por exemplo, para dar um salto, você faz uma força para baixo durante um tempo e sobe no pula-pula, né? É um clássico exemplo sobre impulso. Então, vamos lá. O impulso não é nada mais que uma força que é aplicada num intervalo de tempo. Lembrando que o impulso é uma grandeza vetorial. Vamos fazer um lembrete, né? Nessa parte. Na física, a gente considera as grandezas de duas formas: as grandezas vetoriais e as escalares. As grandezas escalares são aquelas que a gente não precisa de muita informação para poder dimensionar elas. Por exemplo, a temperatura. Se eu disser para você que está fazendo 30 graus Celsius hoje, para a gente é suficiente essa informação. Eu não preciso de nada além para reafirmar, para direcionar a temperatura. Agora, falando sobre a temperatura, quando eu falo sobre calor, e aí eu falo sobre a agitação das moléculas, aí sim, de alguma forma, eu posso incluir que vai interferir para mim a direção e o sentido que essas moléculas estão agindo. Mas vamos focar. Temperatura é uma grandeza escalar. Outro tipo de grandeza escalar é a massa. Quando você vai pesar alguma coisa, eu preciso de uma massa de 40 quilogramas, de 30 gramas, de 50 miligramas. Então, eu só preciso de uma informação. Agora, as grandezas vetoriais são aquelas em que eu preciso da informação do módulo. O módulo é a grandeza numérica, né? Referente àquela grandeza. Então, eu preciso de um módulo, da direção e do sentido. A direção seria horizontal, vertical, e o sentido é de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Na diagonal é a direção, mas em que sentido?
de baixo para cima, esquerda para direita, isso eu preciso definir. Então, o impulso é algo que eu preciso saber todas as informações. Por exemplo, se eu perguntar para você, na hora de atravessar a rua, por exemplo, e eu preciso saber a velocidade, que é uma grandeza vetorial, eu preciso saber a velocidade de um ônibus. E aí você me diz que a velocidade dele está a 60 km por hora. Até então, você me deu a informação, mas lembrando lá do começo da física clássica, a gente precisa de um referencial. Então, se eu tenho um referencial, eu vou poder saber para onde que o ônibus está indo. Ele está indo daqui para lá, ele está vindo de lá de trás e vai para frente. Então, eu preciso da direção que o ônibus está indo e do sentido. Ele está dando ré ou ele está avançando? Para eu localizar esse ônibus, esse carro, esse veículo no espaço, eu preciso saber todas essas três informações: o módulo, a direção e o sentido que ele está seguindo. Então, no impulso, voltando aqui, o impulso, então, é uma grandeza vetorial. Como eu mencionei, só vou fazer um parêntese aqui sobre a velocidade, quando eu disse que é uma grandeza vetorial. Geralmente, no ensino médio, nas provas básicas, assim, por exemplo, a EA ou a UERJ, a gente considera sempre considera, no caso, a velocidade, dependendo do conteúdo, mas como escalar. Ou seja, não me importa para onde aquele corpo, aquele objeto está indo. Eu só preciso saber o módulo da velocidade dele. Então, nesse sentido, a gente acaba considerando a velocidade como escalar. Mas velocidade é uma grandeza vetorial. E aí, voltando, né, no impulso, eu preciso saber essas informações. Então, se eu preciso saber disso, o impulso é uma força aplicada no intervalo de tempo. Em que direção? A direção vai ser a mesma do vetor F. Ó, aqui a força, né? Essa setinha é o que representa uma grandeza vetorial, né? Então, a direção vai ser a mesma do vetor força, ou seja, se eu aplicar um impulso do chão para o teto, eu estou aplicando uma força, né? Para me dar um impulso. Então, a direção vai ser a mesma da força e o sentido vai ser o mesmo do vetor força também. Então, no impulso, vamos lá. Eu preciso de direção e sentido, e essas informações vão ser determinadas pelo vetor da força. Se é diagonal, se é vertical, se é horizontal, né? Então, a direção e o sentido. São determinados pelo vetor F. Agora, no SI, que é o Sistema Internacional, eu acho que isso só serve para a gente lembrar que não são coisas inventadas de cada um. A física precisa de uma linguagem, né, em comum. E aí, nesse sistema internacional, o impulso, ele é medido em newtons vezes segundos. Tainara, eu não vou lembrar disso, não vou lembrar dessa unidade. Só focar que impulso
é uma força. Qual é a unidade da força? Força é medida em newtons, certo? E qual é a unidade do tempo no sistema internacional? O tempo, ele é medido em segundos. Então, se no SI o impulso é dado pela força vezes intervalo de tempo, Newton vezes segundos. Show de bola! Outra informação importante a ser considerada aqui. Quando a gente fala sobre o gráfico do impulso, eu vou montar um aqui para gente. Então, tem um gráfico aqui, né? De tempo e de força. No gráfico de uma força constante, né? Não está funcionando aqui uma força variável, uma força constante, o valor do impulso, ele vai ser numericamente igual à área entre o intervalo de tempo de interação. O que isso quer dizer? Eu tenho uma força aqui de, por exemplo, 10 newtons. É uma força constante. É uma força constante, né? Ou seja, conforme o tempo vai passando, T1, T2, um tempo 3 aqui, e assim por diante. Conforme o tempo vai passando, a força que está sendo aplicada é a mesma. Então, qual vai ser o valor de impulso, por exemplo, aqui no T2 ao T3? T2, T3. O valor do impulso vai ser correspondente, numericamente correspondente a toda essa área aqui. Então, se eu pegar esse T aqui, que seja de 2 segundos, aqui de 6 segundos, o intervalo de tempo, né? 6 menos 2, 4, seria o 10 vezes 4, 40 newtons vezes segundos. Seria o valor do impulso que eu teria nesse intervalo aqui. Eu dei exemplo aqui, daqui C2, aqui C2, né? Aí, substituindo aqui, o I vai ser igual à força aplicada de 10 newtons vezes o intervalo. Como que eu calculo o intervalo de tempo? É o final menos o inicial. Então, o impulso vai ser igual a segundos. O impulso vai ser igual a 10 newtons vezes 6 menos 2, 4 segundos. Esse é o intervalo que eu fiquei aplicando. Então, I vai ser igual a 40 newtons vezes segundos, tá vendo? A unidade se mantendo. E é isso. Eu vou deixar para que na próxima aula a gente faça exercícios e continue progredindo no assunto. Eu espero muito que vocês estudem, foquem mesmo nesse momento complicado que a gente está passando,
mas vai passar, não vai durar para sempre. E se você tem um sonho, você tem um objetivo, não desiste disso. Porque se você focar, se você estudar, você vai chegar lá. Não vai ter nada que possa impedir de você se dedicar e tiver certeza que você está fazendo isso. Tenha tempo para você, tenha tempo para os estudos, para a família, é tudo um equilíbrio. Mas não deixem de estudar e não deixem de se dedicar. Obrigada pela atenção, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.